Essa aula eu vou ensinar você a fazer algumas configurações de regras de feed no Google Merchant, para que você consiga fazer algumas alterações ali, seja no preço e também no nome do produto. Que tipos de alterações? Um exemplo bem comum é esse aqui, quando você tem um script ou um aplicativo que coloca o preço do desconto aqui por Pix, tá? E você quer que esse preço seja exibido lá no seu Google Merchant ou, né, ou lá no Google Shopping. Só uma observação bem importante nesse caso aqui, antes da gente continuar, que é o seguinte: eu não recomendo fazer isso por padrão, tá? Por quê? Porque assim, esse preço aqui é um preço condicional a uma forma de pagamento. O preço real do produto é o preço que você cadastrou lá no cadastro do produto, que é o preço que é enviado lá para o seu Google Shopping. Normalmente é esse preço que ele aceita, tá? Mas existem alguns casos, algumas lojas, dependendo do tema, dependendo de algumas regras e outros detalhes que a gente às vezes nem sabe o porquê, às vezes o Google Shopping questiona o fato de aqui tá um preço com desconto, né? E lá no Google Shopping tá um preço diferente. Então, nesses casos, você vai aplicar essa regra para fazer essa transformação de preço, tá? Na maioria dos casos não precisa, mas caso isso esteja aparecendo para você lá que o preço não está batendo com o rastreamento do site, daí você faz essa configuração e daí deve resolver o problema para você, tá? E uma outra situação que às vezes alguns incomodam é que quando você tem produto com variações, deixa eu até abrir aqui, ó, um exemplo, assim, ó, produtos com variações, ele adiciona automaticamente a variação. Então ele seleciona uma variação aleatoriamente ali e acaba adicionando essa variação no nome do produto. Isso acaba atrapalhando a visibilidade lá, porque a pessoa pensa que esse produto só tem, por exemplo, aqui azul royal e tamanho de 1000 gramas, né? Quando que na verdade ele tem outras variações. Então, essa segunda regra que eu vou ensinar aqui é para retirar essa, essa, essa flag, né? Essa alteração que é colocada aqui da variação, tá bom? Vamos lá então? Vamos aqui no Google Merchant, vamos aplicar então aprender essas regrinhas aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Feed. E a primeira que nós vamos fazer é sobre a alteração do preço do produto, tá? A gente tem que criar, nesse caso, duas regras. Uma que vai ser exclusivamente para a parte de produtos que tem o preço promocional e a outra que vai atender produtos que não têm o preço promocional. Então vamos lá. Daí você clicou em feeds aqui, você vai selecionar em cima, clicar em cima do seu feed aqui, que já está conectado aí com a Nuvem Shop. Eu falei Nuvem Shop, mas isso também serve para outras plataformas, tá? A regra aqui, como a gente vai trabalhar só na parte do Merchant, serve para qualquer plataforma isso aqui. Beleza, aqui a gente tem a segunda aba, que é regras de feed. E agora a gente vai clicar aqui no botão mais para adicionar a nossa primeira regra de feed. Então, a primeira coisa, eu tenho que definir qual é o atributo que eu quero alterar aqui, aplicar essa regra, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai começar com o preço. Eu digito pre aqui, ele já aparece aqui, ó, tá? Preço com desconto, é o primeiro que a gente vai aplicar. Nesse caso aqui, plataformas que têm esse campo, tá? Não é todas as plataformas que talvez tenha. Eu estou falando aqui no caso usando aqui a Nuvem Shop tem esse campo aqui. Beleza, então o atributo a ser trabalhado aqui é o preço com desconto. Aqui eu vou definir então qual que é a origem dos dados. A origem é ele mesmo. Então vou colocar aqui e vou digitar a mesma coisa. Vou procurar aqui em atributos processados. Preço não apareceu aqui, deixa eu só achar ele certinho aqui. Peraí. Se não aparecer aqui em atributos processados, coloca pre de price. Ele vai aparecer aqui, ó, sale price, tá? Que dá na mesma. Clico aqui em OK. E agora eu vou clicar aqui em adicionar modificação, tá? Então a gente definiu aqui. Bom, qual que é o atributo? É esse. Qual que é a origem de dados? É a própria API, o campo sale price, né, que é esse preço aqui. E qual que é a modificação? Então agora eu vou adicionar a modificação. Vou clicar aqui em operadores avançados e vou clicar aqui em calcular. Aqui eu vou selecionar qual que é o operador. Eu vou colocar aqui multiplicar, tá? Nesse caso específico, qual que é a transformação que eu vou fazer? Lá ele tem 10% de desconto. Então, eu quero aplicar aqui, ou seja, 90% do valor.
tá? Quero aplicar esses 10% de desconto. Então, o jeito mais prático é multiplicar por, e aqui eu vou digitar o valor 0,9, que dá a mesma coisa que aplicar 10% de desconto, tá? Então, seria isso, ó, multiplicar por x, né? Multiplicar 0,9. Só isso. E agora eu vou clicar aqui em OK para fazer um teste. Ele vai pegar aqui um exemplo, pegou esse produto aqui, ó, tá vendo? Esse produto ele tem esse preço promocional aqui definido de 325,90 e ele já aplicou aqui os 10% de desconto. Se a gente bater aqui na calculadora, ó, 325,90 menos 10%. Vou apertar aqui igual, 293,31. Bateu aqui certinho. Ok. Então já vou clicar aqui em salvar como rascunho, tá? E é assim mesmo, que só tem o botão salvar como rascunho. Depois eu vou mostrar para você como que você efetiva essa regra, tá? Então, beleza. A primeira regra aqui tá ok. Vamos agora para a segunda. Qual que é a segunda? A segunda eu vou aplicar naqueles produtos que não tem o preço com desconto, que ele só tem um preço padrão definido, tá? Que daí, nesse caso, o desconto tem que ser aplicado no preço padrão e não no preço com desconto, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em adicionar nova regra. E agora, o campo é preço, tá? O preço normal. Beleza, estou editando a regra aqui do atributo preço, tá? A origem. Qual que vai ser a origem? A origem aqui do campo é o preço também. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui nos... Não, não apareceu. Então, porque ele tem que aparecer em atributos processados, tá? Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece, ele tem esse bugzinho. Nesse caso, a gente vai aqui e vai pegar direto do feed da API. Aqui eu vou digitar, no caso, price. Ó, apareceu aqui, tá? Price. Só que agora eu tenho que definir uma regrinha, porque nesse caso eu quero que seja aplicado somente nos produtos que não tem preço com desconto. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai alterar também o preço original do produto lá. E não é isso que eu quero, porque isso aqui é somente o preço final. Então, nesse caso aqui, agora eu vou colocar aqui, ó, tá vendo aqui condições, onde essa regra vai ser aplicada. Então eu vou colocar aqui, eu vou digitar aqui, ó, price. Então vai ser quando o sale price, e aqui no contém, se ele ficar tremendo, isso é por causa do zoom aqui, tá? Só rola para baixo e já resolve. Eu vou colocar aqui, ó, não tem um valor, tá? Então, eu quero atualizar os valores do atributo se as seguintes condições forem atendidas, tá? Se contém sale price, não tem um valor. Então, essa aqui é a regra, tá? Então, beleza, clico aqui em OK. Beleza, agora vamos agora adicionar a modificação. Modificação qual que é? A mesma coisa do outro, só que agora a gente mudando para o campo price apenas, tá? Então, eu vou selecionar aqui em operadores avançados, calcular. E aqui eu vou procurar por multiplicar por, e vou digitar 0 ponto, não é vírgula, tá, gente? É ponto mesmo. 0,9 e vou clicar aqui em cima, ó, adicionar valor fixo, tá? Não é aqui atributos do feed. Beleza. E aqui eu também vou colocar a regra, tá? Essa modificação só vai ser aplicada se... Eu vou repetir a regra lá em cima. Deixa eu ver se ele aparece aqui o preço. Não, vamos pegar aqui o price. Price. Aliás, errei. É price, sale price. Então, somente se sale price não tem um valor, tá bom? Então, só nesse caso que vai ser aplicado. Vou clicar aqui em OK e pronto, tá vendo? Então, o que aconteceu, ó? O preço original dele aqui continua o mesmo. 407, ele não aplicou, porque se ele aplicasse, ele aparecia aqui embaixo. Por quê? Porque esse produto específico, ele tem um preço com desconto. Então, como ele tem um preço com desconto, na regra não vai ser aplicada para ele. Agora, para fazer o teste, eu vou colocar aqui o ID de um produto que atende a essa regra aqui, ou seja, um produto que não tem preço com desconto. Deixa eu ver se eu localizo um aqui, espera aí. Ó, vou pegar aqui, ó, esse produto, tá? Esse produto aqui, ele não tem o preço com desconto, é só o preço normal dele.
Então, o que que eu faço para testar? Eu clico aqui, uma das formas é essa daqui, eu clico aqui em inspecionar para poder localizar qual que é o ID desse produto. Só que na verdade não é o ID do produto que eu tenho que pegar, eu tenho que pegar o ID da variável, da variante dele, tá? Então, para isso eu venho aqui, ó, em console. Uma das formas é essa, tá? Digito ls.variantes. Olha, já aparece ali, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui para poder. Ó, ele mostrou aqui os dados, a variante 0, que é a única que tem, e aqui tem um ID. Então, vou pegar esse ID aqui só para a gente testar lá, tá? Daí agora eu defino qual produto que eu vou aplicar o teste aqui. Colo o ID aqui, aperto Enter, espera um pouquinho. Ele vai aparecer aqui, mas já vai atualizar. Aí, pronto, tá vendo? Então, olha só. Esse aqui, o produto, como não tem um preço com desconto, o preço original era 890, nesse vai ser aplicado o desconto e vai ficar com 801, igual tá no site. Então, no site, ó, aplicado 800, 801, entendeu? Então, funcionando certinho aqui as nossas regras, vou clicar também e salvar como rascunho, tá? Beleza, então a parte de preço são essas duas regras que devem ser aplicadas para funcionar quando você tem produtos, né, ou uma plataforma que tem preço com desconto e preço sem desconto, preço normal, tá? Então aqui tá ok. Se eu não quisesse mexer mais nada, agora eu teria que fazer o seguinte, testar alterações. Quando eu clico aqui em testar alterações, ele gera um relatório para ver o impacto disso nos meus feeds, nos meus produtos ali. Se, por exemplo, vai ter mais produtos aprovados ou menos produtos aprovados, quais serão aprovados, quais serão aplicadas as regras ou não. Ó, quer ver até como que acontece? Isso aqui é bem demoradinho esse relatório. Eu fiz um aqui e deixei já salvo aqui o print para vocês verem como que fica esse relatório. Então, por exemplo, ó, esse relatório aqui, nesse caso, ó, ficaria o quê? Com as regras atuais, 82% dos produtos aprovados. Se aplicado a regra, seria menos produtos aprovados. Então, aqui eu vi que já teria um impacto negativo. Então, já não faria sentido eu aprovar essa regra, tá? Se fosse mais, faria sentido. Então, ele já mostra outras coisas aqui, ó. Resumo de alterações de atributo, preço com desconto, quantos produtos seriam alterados, né? Se eu tivesse até outro ali, ia aparecer outro. Nesse caso que eu fiz só com preço com desconto, tá? Ele mostra aqui problemas resolvidos, enfim, mostra tudo que seria resolvido ou não, o que, que afetaria essa aplicação dessa regra, tá bom? Então, isso daqui é muito importante fazer antes de você vir aqui e aplicar. Depois que você analisou o relatório, beleza, vale a pena? Daí você clica aqui em aplicar, daí de fato essas regras serão aplicadas em todo o seu feed, tá? Senão você clica em descartar e daí tudo isso aqui é apagado. Então vamos lá, agora vamos aprender a criar a terceira regra que eu falei aqui. Na verdade é o segundo tipo de regra, né? Que é a regra para o nome do produto, para a gente tirar as variações ali. Então vou clicar aqui em mais e agora o campo que eu vou escolher aqui é o title, né? O título, tá? Então, vou procurar aqui, deixa eu ver, atributos processados, é esse aqui mesmo, título. Perfeito. Então, aqui, ó, é esse atributo, que é inclusive um atributo obrigatório, né? Por isso que tá com asterisco aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou definir ele aqui como, qual que é o campo de origem, né? A origem de dados, é ele mesmo, tá? Então, vou colocar aqui, vou definir aqui o próprio título. Então, vou pegar aqui, ó, fonte principal, API, título. Beleza, aqui tá ok. Aqui eu posso definir uma regra para não aplicar para todos eles, né? Não ficar, de repente, processando informação desnecessária ali. A regra que eu posso definir é o seguinte. Eu posso colocar aqui que o campo, né? No caso aqui o título, contém, e aqui eu posso adicionar o valor. Que valor seria esse? Um ponto de... Na verdade, aqui seria o seguinte, tracinho, espaço, fica mais exato. Porque todos eles são colocados automaticamente assim, um traço, um espaço e a abertura do parêntese, tá? Então, a gente coloca essa regra aqui. Então, ele já vai buscar automaticamente somente produtos que tem no nome, no título ali, né? Esses caracteres aqui, tracinho, espaço, dessa forma que tá aqui, beleza? Então, ok, vou clicar aqui em ok, já defini aqui a regra. Ó, beleza, ele já captou aqui. Esse produto então se qualifica.
Agora, qual que vai ser a modificação, tá? Então, vou clicar aqui em adicionar modificação. E aqui eu vou colocar assim, ó. Operadores avançados, dividir e selecionar, tá? Dividir e selecionar. Eu vou colocar aqui agora a opção dividir em vários valores, tá? E agora eu vou, mesma coisa, eu vou digitar aquela regrinha ali, aquele caractere, tracinho, espaço, abertura de parênteses, tá? E vou clicar em cima dele aqui embaixo, tá vendo que ele já aparece aqui? Vou clicar aqui. Beleza, então ele já dividiu. Então clico aqui em selecionar e aqui eu vou selecionar a opção 1, que é o primeiro valor que ele vai localizar. Então basicamente o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, ó, divide o campo, né, esse nome aqui, nessa parte e seleciona apenas a primeira parte, tá? Vamos clicar OK aqui e vamos ver se vai funcionar. Olha lá, cliquei OK, ele está processando aqui e pronto, tá vendo? Então o original é isso aqui, ó. E agora, com a alteração, ele fica assim. Ele elimina essa segunda parte aqui. Uma observação muito importante, tá? Isso aqui vai funcionar, só que você não pode ter esse caractere aqui inserido no nome do seu produto, né? Então, na hora de colocar nome lá, você evite colocar parêntese, ou pelo menos traço com espaço parêntese, alguma coisa que reflita exatamente isso, porque se você colocar isso daqui em alguma parte do nome, vai acabar que ele vai cortar nessa parte que não deveria cortar, tá bom? Mas é difícil isso acontecer, né? Se for acontecer aí, você já tem que saber dessa situação. E pronto, tá feito. Agora clicar em salvar como rascunho e a mesma coisa que eu já falei do outro ali. Daí depois fazer o teste, né? Pedir para ele gerar aqui o relatório, testar alterações. Ele vai gerar o relatório para verificar como vai ficar o antes e depois, se vai ter problemas aí na questão de aprovação de produtos. E daí depois, estando tudo ok, é só clicar em aplicar. E caso você queira desfazer essas regras, é só clicar aqui em descartar e pronto. Essas regras serão todas eliminadas e volta ao original aqui, tá ok?